Salve, salve galera! Tamo na área para analisar o elenco do Flamengo para a temporada 2022. Mais um vídeo de análise de elenco dos times da Série A aqui no canal. E se liga, capricha aí nos comentários falando qual é o próximo time que você quer ver por aqui que tamo de olho. Já aproveita e larga aquele like, senta o dedo no joinha, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Chegou a hora do rubro-negro! O Flamengo de Paulo Souza tem um dos elencos mais fortes e mais bacanas para a gente analisar por aqui. Peças qualificadas, muitas opções de esquema tático e jogadores variando demais as suas funções com o treinador. Quase impossível cravar um Fla titular absoluto. O Flamengo acabou decepcionando nesse começo de temporada, mas tem tudo para encaixar o seu jogo ao longo do ano e disputar o título em todas as outras competições que disputar. Então bora conferir esse elenco posição por posição, os principais destaques e como o Fla deve jogar ao longo da temporada. E como em todos os vídeos dessa série, a gente vai destacar os 27 jogadores que a gente imagina que vão ser os mais utilizados. Um time titular, um reserva e mais 5 peças de rotação. Mas é claro, como a gente sempre fala para vocês, muita coisa pode mudar, mas a gente vai atualizando vocês de qualquer modificação nesse elenco. Então bora lá, contratação mais recente do Fla é o Santos, o goleiro que chega para ser titular. E ele é goleiraço. Pelo Furacão, média inferior a 1 gol sofrido por jogo e 7 títulos no currículo. Bom embaixo da trave, muito bom nas bolas aéreas e ótimo nos pênaltis. Bela contratação para resolver uma carência antiga na posição. E Hugo Souza, que desde que estreou tem a maior média de defesas difíceis entre os goleiros do Fla. E média de gols sofridos muito boa também, 0,92 por jogo. Goleiro muito jovem e com bela margem de evolução. E o cara é grande, hein? Com quase 2 metros, é o maior goleiro da Série A. E com a chegada do Santos, o Diego Alves perdeu espaço e dificilmente deve continuar no Flamengo. Bora pra zaga, começando com Davi Luiz. Assumiu liderança dentro e fora de campo desde que chegou ao Fla. Zagueiro de muita técnica, ele é responsável pela saída de bola do time. Com acerto dos passes acima de 96% e nos lançamentos acima de 55%. Não tem sido um zagueiro de muito combate, mas compensa na bela leitura defensiva. Ele foi o zagueiro com maior média de bloqueios de finalização no último Brasileirão. Fabrício Bruno chegou na atual temporada, mais um zagueiro com boa capacidade de construção, para se encaixar bem no estilo de jogo do Paulo Souza. No último Brasileirão, ele foi o quarto da posição com mais interceptações e teve média de faltas cometidas baixíssima, só 0,61 por jogo. Gustavo Henrique foi o zagueiro mais utilizado pelo Fla nas últimas 2 temporadas, mas perdeu espaço em 2022. No último Brasileirão, liderou o Fla em rebatidas, mas não tem a mesma capacidade de construção dos seus companheiros de posição. Tem também o Léo Pereira, ainda jovem, o zagueirão ainda não conseguiu se firmar 100% no rubro-negro. Canhoto e com boa saída de bola, o Léo se destaca também por uma boa bola aérea ofensiva. Foi o segundo zagueiro que mais acertou o alvo no Brasileirão 2021, com ótima pontaria de 80% de acerto nas suas 10 finalizações. E o Rodrigo Caio está sendo preparado para tentar escapar das lesões em 2022. O zagueirão participou de 82% dos jogos do Fla na primeira temporada, mas nas últimas 2, essa média caiu para 40%. Em boas condições físicas é zagueiraço, mas precisa se manter afastado dos problemas físicos para voltar a render em alto nível. E a chegada mais recente para a zaga foi a de Pablo, zagueiraço. Sofreu uma lesão ligamentar logo nas primeiras semanas pelo Flamengo. Mas quando ele voltar, ele promete muito. Zagueiro muito bom no 1 contra 1, nas leituras defensivas e nas rebatidas. Fora isso, é um cara que joga muito limpo, médias de faltas sempre muito baixas. Bora para as laterais, começando com o Rodinei, um cara que muitas vezes é subestimado no futebol brasileiro. Lateral de boa capacidade de apoio, foi o segundo jogador da posição com mais participações diretas em gols no futebol brasileiro no ano passado. Somou 14 gols e assistências em apenas 36 jogos. Começou 2022 com moral com o treinador. E o Mateuzinho é outra boa opção pela lateral direita. Mostrou belo potencial em 2021. Foi o segundo melhor lateral direito do Brasileirão pelo índice Footstats, liderando o Fla em desarmes, sendo quarto em interceptações e tem um belo acerto de 27% dos cruzamentos, fora 7 assistências na temporada. E isso com só 21 anos. E o Wesley é a terceira opção pela direita, cara mais experiente, de anos e anos jogando nas ligas mais fortes do futebol europeu. Ainda não conseguiu uma sequência muito consistente pelo Fla, alternando demais as boas partidas.
é outro que perdeu espaço com Paulo Sousa em 2022. Na lateral esquerda, o ótimo Filipe Luís. A gente segue classificando ele como lateral por aqui, mas o Filipe Luís passou a ser zagueiro com o novo treinador, que vai mostrando belo desempenho no setor. Ainda como lateral, foi o melhor da posição no Brasileirão 2021 e também na Libertadores. Pelo índice Footstats em 2020, foi o melhor entre todos os jogadores do Brasileirão. Entendimento tático, capacidade de construção, com muita qualidade no passe e também muito combativo nos desarmes. Um cara completo. O Fla deve sentir falta dos constantes apoios do lateral, muitas vezes até por dentro, mas ganhou um zagueiraço para trazer segurança ao trio defensivo e trazer equilíbrio para o esquema de Paulo Sousa. Mais uma contratação recente do Fla foi a de Ayrton Lucas, que chegou para a lateral esquerda. E podem ter certeza, viu, baita reforço. Teve ótimo 2018 no futebol brasileiro, ainda aos 20 anos, e acumulou 4 temporadas no futebol europeu. Lateral muito equilibrado entre as qualidades defensivas e ofensivas, e promete brigar forte pela vaga de titular. E a grande verdade é que nessa posição o Paulo Sousa pode utilizar diversos jogadores de várias posições diferentes. Pode ser um lateral, um meio ou até mesmo um ponta. Posição fundamental para a equipe mudar sua forma de jogar e a sua postura em campo, de acordo com o que cada situação pedir. Vamos de volante? Bora de William Arão, mais um cara que muitas vezes é subestimado. Entre todos do Fla no último brasileiro, o terceiro em desarmes, o primeiro em interceptações e o primeiro em passes e lançamentos certos. Peça fundamental nas campanhas de sucesso do Fla nas últimas temporadas. E um cara que dá muita sustentação para o meio-campo e que dá suporte para a galera da frente brilhar. Agora uma das grandes promessas dessa equipe, João Gomes, só 21 anos e futebol de gente grande. Ganha cada vez mais espaço no Fla e destaque total na capacidade do volante em desarmar. Ótimas médias desde que subiu pro profissional. E em 2022, o cara tá brabo. Foi o líder do Cariocão em desarmes e tem a maior média de roubadas de bola entre todos os jogadores do futebol brasileiro. Marca muito e ainda tem muito campo para evolução na parte da construção. Thiago Maia é mais uma opção entre os volantes, meio-campista de bela leitura tática e boa qualidade nos passes. Um cara bem intenso, que percorre todas as partes do campo. Mesmo com só 12 jogos como titular, dividiu a liderança de interceptações da equipe ao lado de William Arão no último brasileiro. Bela opção. Andreas Pereira é um cara multifunções aqui pelo meio. Tem sido mais utilizado na linha de volantes, mas a gente enxerga mais qualidade nele como um meia. No último Brasileirão, foi o segundo meia com mais gols e o quinto com mais finalizações no alvo e o terceiro com mais passes certos desde que estreou no campeonato. Vai bem nas bolas paradas e tem uma boa batida na bola. Diego é mais um que pode exercer o papel de segundo volante e de meia. Aos 37 anos também tem perdido espaço na atual temporada. E é mais um que tá no Fla por enquanto, mas tem futuro incerto na equipe. Bora pros meias, abrindo com um grande craque do time. De Arrascaeta, ele é um deboche. Desde que chegou ao futebol brasileiro, é o meia com mais gols e o meia com mais assistências. É meia com número de atacante, participa de um golzinho a cada 130 minutos em campo. E começou 2022 participando de mais gol do que nunca. Um cara completo, que pensa o jogo, tem ótimo posicionamento, boa chegada na área e ótimo bate de fora. O Arrasca é muito diferenciado. Sofreu com algumas lesões no último ano, mas se mantendo bem fisicamente, será mais uma vez um dos principais, se não o principal jogador do futebol brasileiro em 2022. O Arrasca joga uma enormidade. Seguindo nos meias, mais um cara de extrema qualidade, Everton Ribeiro, meia cerebral, de construção de jogo e muita habilidade. Um cara fundamental para o Fla em todas as últimas temporadas e que com a chegada de Paulo Sousa tem sido utilizado em várias funções na equipe. Pode jogar como meia aberto ou mais centralizado e também nas alas, tanto na direita quanto na esquerda. Aquela posição que a gente falou que promete ser bem rotativa no esquema do treinador. Agora vamos com duas enormes promessas do Fla. Para começar, Lázaro. Recebeu algumas chances na última temporada, mas em 2022 conquistou Paulo Sousa logo de cara e tem sido presença frequente na equipe. Pode fazer a meia, a ponta e também a função pela ala esquerda. Cara de muito poder de criação, que vai somando bons gols e assistências em 2022. No último Brasileirão Sub-20, foi o líder do Fla em participações diretas, 7 gols e 7 assistências em 13 jogos. Promete demais aos 20 anos de idade. E outra promessa enorme é Matheus França, só 17 anos e muito destaque na base do Fla. Se liga nesses números. Somando os últimos Brasileirão Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e Copa São Paulo, o cara participou de 29 gols em 16 jogos.
Surreal, participou de um golzinho a cada 40 minutos, meio atacante incisivo, com faro de gol apurado. No trato com a bola já dá pra notar que o cara é diferenciado. Além de meio atacante, ele também pode jogar nas linhas mais baixas do meio. Uma das grandes promessas não só do Fla, como do futebol brasileiro. Bora pro ataque, começando com ele, Bruno Henrique, um monstro de jogador. Média de um gol ou uma assistência a cada 110 minutos com a camisa do Fla. O quinto jogador que mais participou de gols no futebol brasileiro em 2021. Grande poder de finalização, sempre precisando de menos do que 5 finalizações para fazer um gol e com pontaria acima de 50%. Um dos jogadores com maior impulsão e melhor cabeceio do Brasil. Um dos caras mais rápidos do futebol daqui. Um dos jogadores com maior impulsão e melhor cabeceio do futebol brasileiro. Um dos caras mais rápidos do futebol mundial. E alia tudo isso a um jogo coletivo para constantemente servir seus companheiros com assistências. Atacante completaço e fundamental nesse Fla. Bora agora de Vitinho. Entre todos do Fla no último Brasileirão, o líder em assistências e assistências para finalização. E o segundo maior finalizador. Mais do que isso, foi o segundo maior assistente do Brasil entre todos os jogadores na última temporada. E foi o terceiro do Fla em participações diretas. Bola parada e cruzamentos muito apurados. Constantemente, Vitinho está criando chances de gol para os seus companheiros. E o Marinho chegou para reforçar ainda mais o ótimo ataque do Flamengo. Temporada um pouco abaixo em 2021, mas teve um 2020 ótimo, sendo fundamental na campanha de destaque do Santos, finalista da Liberta. Um cara principalmente de drible e finalização, e que com certeza vai ser muito utilizado para alterar o cenário de muitas partidas. Agora ele, sempre tem gol do Gabigol. Mais de 100 gols pelo Flamengo em pouco mais de 150 jogos. O cara precisa de menos do que 90 minutos em campo para participar de um gol pelo rubro-negro. Faz um golzinho a cada praticamente 4 finalizações. A melhor pontaria entre todos os jogadores do último Brasileirão, com quase 60% de acerto. Maior artilheiro do Brasileirão desde 2018, com mais do que 25 gols de vantagem para o segundo colocado. O cara que mais participou de gols na Libertadores desde 2019. Entrega muito nos números, entrega demais dentro de campo. Gabigol já está na prateleira dos maiores jogadores da história do Flamengo. O cara é espetacular. E o Fla ainda pode se orgulhar de ter Pedro como mais uma opção de camisa 9. Um luxo. Mais um cara que entrega em média um gol a cada 90 minutos pelo Flamengo. Atacante com biotipo de pivôzão, mas que entrega muito mais do que isso. Joga bem fora da área e sabe servir seus companheiros. Fora o faro de gol, né? Seja pelas opções do Fla na posição, pelas lesões ou convocações, ainda não conseguiu atuar em mais de 40% dos jogos do Fla no ano em nenhuma temporada. Mas o Flamengo fez questão de segurar o Pedro e ele vai ser muito importante em 2022. E o comandante é Paulo Souza, um cara que chegou mexendo em muita coisa no Fla, tanto nas peças do elenco como no estilo de jogo. O português sempre está inovando, colocando um time diferente em campo. O que a gente sabe é que ele precisa de tempo para conseguir implementar todas as suas ideias, que têm ficado cada vez mais visíveis jogo atrás de jogo. Bora colocar esse elenco todo no campinho então para ver como o Flamengo deve jogar em 2022. O Fla de Paulo Souza vai variar muito, mas já deu para perceber que a linha de 3 na zaga deve permanecer na maior parte dos jogos. Daí para frente é opção de sobra, mas a gente imagina esse como o Flamengo mais forte. O Santos assume a titularidade no gol. Linha de zaga com Fabrício Bruno na direita, Davi Luiz centralizado e Felipe Luiz na esquerda. William Arão e João Gomes como volantes. E nas alas, Mateuzinho pela direita, podendo revezar bastante com as outras opções, e Lázaro pela esquerda. O Ayrton Lucas acabou de chegar e pode assumir a vaga dependendo do que mostrar. E lá na frente, o trio de ouro, que entrega demais. Arrascaeta como meia, Bruno Henrique como segundo atacante e Gabigol como camisa 9. E aí tem uma infinidade de opções, né? Tem o Pablo para entrar nessa equipe, o Everton Ribeiro pode assumir vários papéis diferentes no time titular, tem o Andreas Pereira, Vitinho, Marinho e o Pedro, né? Que tem muita bola para ser titular em várias ocasiões. O Fla ainda pode trazer mais reforços e tem jogador que pode acabar saindo. Fora que tem muita gente que ficou de fora da nossa relação, principalmente as promessas da base. Tem muita cria que pode ganhar espaço ao longo do ano. E para você, qual deve ser o Flamengo titular nessa temporada? Já deixa aqui nos comentários que a gente tá de olho. Se você curtiu a nossa análise, já capricha aí no joinha, senta o dedo no like. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí e ativa todas as notificações para ficar ligado no nosso conteúdo. E se quiser ver os outros vídeos de análise de elencos que a gente já preparou por aqui, é só acessar a playlist, tá na descrição também e vai aparecer no final do vídeo já aqui do lado.
A gente vai falar muito do Flamengo e de todos os outros times do futebol brasileiro aqui no nosso canal. E não esquece, hein, já fala qual é o próximo time que você quer ver aqui nas análises dos elencos. A gente fica por aqui, um grande abraço e até mais.